Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma, pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber o Luca Argel, especialíssimo, um brasileiro residente aqui no Porto, que faz música de qualidade, e ele é do Rio, fez a sua graduação em música pela Unirio e fez literatura, é mestre em literatura pela Universidade do Porto. É compositor e vocalista nos grupos Samba Sem Fronteira, Orquestra Bamba Social e Ruído Vário. Esse último em parceria com a cantora Ana Deus. Tem livros de poesia publicados no Brasil e Espanha e em Portugal, um dos quais foi semifinalista do Prêmio Oceanos em 2017. Em 2016, lançou seu primeiro disco a solo, Tipos que Tendem para o Silêncio, e, em seguida, Bandeira, considerado pelo site Embrulhador como um dos melhores lançamentos de música brasileira em 2017. Luca, um grande prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo, Luca Argel. Bem-vindo à Rádio Transforma e à Revista em Comunidade, Luca. Muito Mas obrigado. Antes que o Henrique comece a perguntar, eu peço a vocês que estão nos vendo, que estão nos seguindo, que compartilhem, que deem like neste vídeo, que ajude a gente a difundir esse programa. Obrigada, Henrique, é com você. Sim, é muito importante, a partilha é muito importante para este projeto de cultura e liberdade e de fraternidade que é a Rádio Transforma. Então eu começo por perguntar aquilo que certamente todos têm curiosidade de saber, é porque é que o brasileiro Luca Argel, músico formado por uma universidade, porque é que ele emigrou para Portugal? Olá a todos, prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Respondendo sua pergunta, eu cheguei em Portugal em 2012, cheguei no Porto em 2012 e vim não para viver, não tinha esse plano de viver em Portugal assim durante tanto tempo quanto eu acabei ficando e estou até hoje. Eu vim para fazer um curso de mestrado e o meu plano era ir e voltar. Eu, na altura, era professor de música de uma escola municipal no Rio de Janeiro e queria vir aqui fazer o meu mestrado e depois voltar para o meu trabalho lá, para os meus projetos no Rio, mas acabei me envolvendo com outros projetos no Porto quando eu cheguei, assim, projetos principalmente ligados ao samba. Assim que eu cheguei, a gente começou, eu e um grupo de amigos, começamos a fazer uma roda de samba semanal e aquilo, depois de um ano, começou a ficar mais sério, mais profissional. A gente começou a receber convites para tocar em muitos lugares, eventos, dentro e fora do Porto. E, e eu comecei a gostar daquilo e fui ficando, terminei o meu curso, mas acabei não voltando para o Brasil. Quis experimentar, viver de música, de cantar, dos palcos e de cantar música brasileira, né? Era uma coisa que eu jamais imaginava antes de vir para Portugal, que eu viria para Portugal trabalhar como cantor, compositor, em cima de música brasileira, principalmente, né? E que isso fosse dar certo. Mas, olha, foi dando, as coisas foram acontecendo e eu fui ficando. Eu terminei meu mestrado na FLUP e segui fazendo música. E então, no seguimento disso, o Porto e Portugal foi uma paixão. Foi assim, o Porto tem uma coisa muito especial que são os portuenses, na verdade, né? Uma coisa é um jeito, o portuense tem um jeito de estar e tem uma forma de se relacionar muito afetiva, muito às vezes passional até,
que é muito familiar ao jeito do brasileiro estar também. Eu reconheço uma similaridade grande entre um jeito de estar a hospitalidade, o gostar do convívio, né? de, de criar um laço muito rápido assim entre desconhecidos. O Porto, pelo menos quando eu cheguei, eu senti muito essa receptividade do, dos portuenses e fiz muitas amizades aí, para além, é claro, dos brasileiros, que a gente inevitavelmente acaba se conhecendo, né? Imigrantes brasileiros acabam se atraindo. E são Mas muitos, e são muitos aqui no Porto. e são muitíssimos, e só vieram a crescer, quando hoje em dia já são muitos mais do que quando eu cheguei em Portugal. E isso tudo contribuiu para que eu, não só para que eu continuasse, mas para que eu tivesse essa confiança de embarcar nessa aventura, né? Porque não é fácil viver de música, né? Mas o todo esse contexto de amizades e de relações que foram construídas no Porto entre brasileiros e portugueses foi o que me permitiu ficar em Portugal e construir o trabalho que eu tenho construído até hoje. Eu posso pegar o gancho daí? Eu queria saber, peço desculpa, porque eu saí porque tive uma crise de tosse. Eu queria saber de você como é que você se define como artista, como você se define politicamente, como é que você se encontra nesse momento, como é que você pode se... não é bem colocar numa categoria, mas como é que você se sente hoje, politicamente? Olha, isso super, é uma coisa que pode ficar super complexa. Vou tentar te resumir assim o mais breve possível em como eu me defino, como eu me enxergo Uhum. e me posiciono, assim, artisticamente e politicamente. Artisticamente, eu me considero um cantautor. Eu gosto dessa palavra que se usa mais em Portugal até do que no Brasil, Uhum. que basicamente eu considero o cantautor aquele um artista que faz seu trabalho, que se comunica através da palavra cantada, em primeiro lugar, das palavras. Eu considero que as palavras são a minha matéria-prima principal e primeira de todas, de tudo que eu faço no meu trabalho. E tanto que tenho livros de poesia, não faço só música, escrevo também palavras que são só textos mesmo. Mas mais importante que isso, pelo menos nos últimos bons anos aí, tem sido o suporte principal da palavra para mim, tem sido a voz cantada. Esse é o território por onde eu me mexo melhor artisticamente, por onde eu acho que eu tenho mais à vontade, mais aptidão e mais paixão mesmo por criar. E acredito que é impossível dissociar também a arte política. Política ela transborda de tudo que eu faço, e não é uma coisa, ao contrário de muitos artistas, não é uma coisa que eu fujo disso. Acho que é simplesmente natural a gente querer se distanciar da política. Não deixa de ser uma atitude política também, né? Mas eu tenho muita consciência de qual espectro político que eu me identifico mais. Eu sou uma pessoa de esquerda, sou uma pessoa de orientação progressista, libertária. Sempre fui assim, mesmo antes de conhecer essas palavras, isso sempre foi uma coisa intuitiva. E eu olhando para trás, identifico que todos os coletivos ou organizações, movimentos políticos que eu me aproximei por uma identificação com esses valores mais progressistas de igualdade, de justiça social, né, de direitos humanos. Esses são os valores prioritários na política para mim, né? E, e, e é um pouco por isso também que eu me aproximei do samba, que, que eu acho que comunga desses valores políticos todos de uma forma muito especial e muito particular dele,
Mas isso é um outro tópico que a gente pode conversar daqui a pouco. Sim, vamos um pouco mais à frente conversar sobre isso. Mas é uma pergunta também, porque há muitos brasileiros, há muitas vezes no Brasil, há uma ideia que não é unívoca da forma como os brasileiros são acolhidos em Portugal. Como foi o Luca acolhido em Portugal, o músico, o poeta, o militante político também? Como é que foi acolhido em Portugal? Eu, eu nunca me senti mal acolhido em Portugal. Sempre tive experiências, sempre, né? Quase sempre tive experiências positivas na minha relação com os portugueses que eu fui me encontrando dentro da universidade, nos ambientes ali de música, de concertos, e tive, é claro, todas as dificuldades que qualquer imigrante tem quando chega em Portugal, a relação a relação com o sistema todo de burocracias de imigração, essa relação com o Estado. Para um imigrante é sempre um ponto de muita tensão, né? E eu, felizmente, nunca tive problemas muito graves, mas assim, é sempre uma fonte de estresse muito grande a relação com o CEF, de esperar meses e meses para marcar uma entrevista, não saber se o seu visto vai chegar a tempo, se você vai poder sair do país ou para visitar um amigo, para ir visitar a família e ter aquela tensão dos documentos, né? Cada vez que você chega no aeroporto, de se sentir muito vulnerável, né? Eu acho que a posição de qualquer imigrante é uma posição de muita vulnerabilidade e esse e todo o sistema que o Estado português tem aí posto para se relacionar com esses imigrantes nessa posição, eu acho que tá longe de estar bem resolvido, está longe de ser eficiente e digno, né? Mas eu também tenho consciência que eu estou numa posição até bastante privilegiada em comparação com outros imigrantes que chegaram aqui em outros momentos. Eu tenho plena consciência de que eu, por ser homem, não tive de enfrentar muitas situações desagradáveis que eu vejo as imigrantes brasileiras mulheres tendo que enfrentar, né, o peso de muitos estigmas que existem na sociedade portuguesa sobre mulheres brasileiras, que é muito grave. E eu também, por ser branco, tenho outra série de vantagens que, que, que acabam de vantagens, assim, de privilégios, né, por não sofrer certas discriminações que pessoas negras ainda sofrem em Portugal, assim como sofrem no Brasil também. Sabe? O problema do racismo não é, de jeito nenhum, uma exclusividade de Portugal. Mas, pelo menos desses dois focos assim de preconceito e de discriminação que ainda existem, que a gente ainda vê e ouve muitos relatos acontecendo em Portugal, desses dois eu ainda consegui ter a sorte de não passar. E, embora eu me coloque completamente solidário com todos os que passam aí no seu dia a dia. Tenho amigos próximos que já sofreram violências gravíssimas motivadas por xenofobia em Portugal. Assim, tem um caso recentíssimo de dois amigos brasileiros que foram agredidos por policiais à paisana na rua, na Avenida dos Aliados, no Porto, em plena luz do dia, assim, sem nenhuma razão. Enfim, existem aí casos de violência muito grave contra imigrantes. É, eu, graças a Deus, nunca fui vítima direta disso, mas acho que é um ponto, quando a gente fala de um imigrante em Portugal, é importante sempre colocar
que essas situações existem e é preciso estar atento para elas, né? Mas não. Precisa estar atento e forte. Eu queria te pedir, eu quero pegar daí essa fala dele, Henrique, porque ele comentando sobre isso, eu queria saber se a situação do artista brasileiro, sambista, é melhor aqui em Portugal, porque você fica do lado dos oprimidos, não é? O sambista, de certa forma, historicamente, era oprimido. O samba era um espaço de resistência, era um espaço até de proteção, não é? Que eles se juntavam e tal. Ali se juntava a nata dos perseguidos, na verdade, né? Porque eram os negros, os pobres, os mais desvalidos, aqueles que se juntavam para fazer alguma manifestação artística. E isso antigamente acontecia, acontece ainda no Brasil e aqui em Portugal. Como é que você sente isso? Aqui em Portugal, eu nunca tive nenhum tipo assim, de sentir alguma repressão relacionada ao samba, porque eu acho que, de uma forma geral, a música brasileira, a forma como ela chegou em Portugal, ela chegou com uma força muito grande, despertou a admiração de muita gente, né? A música brasileira, de certa forma, faz parte do imaginário do 25 de Abril em Portugal, né? E isso Eu queria é estar um na festa, pá, com a exatamente. tua gente. Já existe de antemão uma relação muito carinhosa. Eu acho que da maioria dos portugueses, pelo menos da imensa maioria dos portugueses que estão assim mais próximos de mim, né? Um carinho muito grande pela música brasileira e até um certo desconhecimento desse passado de perseguição do samba, tanto que hoje quando eu falo sobre isso com portugueses é um espanto, assim, as pessoas ficam impressionadas, nossa, como que esse tipo de cultura, que é a coisa mais rica que o Brasil ofereceu para o mundo, É a identificação como que do isso pode Brasil ser... a nível mundial, não é? Exatamente. Existe Mais uma do que o admiração futebol. tão grande que Mais do quase que o que... futebol, não é? Eu acho que está ali pau a pau com o futebol, talvez até mais mesmo. Mais do que o futebol. E ontem, enquanto a gente preparava o programa, eu comentei com o Henrique aquele fato do João da Baiana ter sido preso por carregar um pandeiro, né? E ele ia tocar na casa do Pinheiro Machado, né? Que era um político muito influente, muito conhecido, e teve que pedir ajuda ao Pinheiro Machado para ser solto para poder ir tocar na festa dele. Olha que coisa. Então, eu percebi que o Henrique falou, mas que absurdo, como é que é? Então, eu queria que você aproveitasse um pouquinho, porque você, nas suas músicas, no seu disco, você aborda figuras icônicas, como o Dragão do Mar, não é? O João Cândido, mesmo faz referência aos que eram perseguidos pela lei da vadiagem. Conta para nós um pouco sobre isso, por favor, Luca. Essa história que você falou do João da Baiana, que é um sambista, assim, dos primeiros sambistas célebres, né, do início do século no Brasil, isso está diretamente relacionado à lei da vadiagem, que é uma lei que vem do século XIX e isso é curioso, a lei da vadiagem é uma lei que só foi revogada no Brasil em 2012. Ela passou o século XX inteiro. É claro que ali, meados do século XX, ela caiu em desuso, porque ela era muito vaga, né? Era uma coisa que já não cabia mais no sistema de justiça moderno, mas formalmente ela ainda estava em vigor. Só em 2012, durante o governo da Dilma, que ela é revogada. Mas, enfim, é uma lei que tinha como justificativa você coibir a prática na verdade, a não prática, as pessoas que estão na rua sem fazer nada, portanto, não estão trabalhando, né? Seguindo uma ideia de que todo cidadão devia estar sempre ocupado trabalhando com alguma coisa, mas é uma lei que não espanta ninguém, né? Só era aplicada basicamente em cima de homens negros.
Negros e pobres, né? negros e pobres. Era uma ferramenta de perseguição, né, dentro de um país com uma cultura secular, né, de escravidão. Era muito, sei lá, incômodo, né? Você vê uma pessoa negra liberta que assim na rua sem fazer nada, que não estivesse trabalhando para alguém, enfim. E essa lei acabou sendo usada para combater as manifestações culturais negras também, né? Você estar com um instrumento na mão, com um violão, com um pandeiro, era usado pela polícia como prova de vadiagem. Se você está com um instrumento, você é sambista. Se você é sambista, É vadio. logicamente você é vagabundo, você não tem trabalho, você não tem emprego, você não é um cidadão produtivo para o país, né? Então você era preso, literalmente. Custa acreditar como é que isso durou até 2012. Custa acreditar. Ela não foi aplicada durante esse tempo todo. Pois. Foi até meados do século XX ainda foi aplicado, mas depois começou a cair em desuso, até porque o Estado brasileiro começou a se dar conta de que o samba era uma mais-valia para o Brasil, né, diante do resto do mundo. Era um produto cultural muito forte para representar o Brasil fora no exterior, né, na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil mandava, né, missões culturais e começou a perceber que aquela música encantava os estrangeiros. Então começou a usar aquilo a seu favor e o samba começou gradativamente a deixar de ser perseguido, né, desde que se prestasse a esse serviço de propaganda nacional, né? E, e alguns personagens foram heróis dessa época mais repressiva, né, do Estado sobre o samba. E alguns nem não eram sambistas, mas foram homenageados por sambas, como o caso do Almirante Negro, né, do João Cândido, que foi um herói da Revolta da Chibata. Ele não era músico, mas ele foi homenageado por um samba do João Bosco e do Aldir Blanc, que mantiveram ali viva a memória daquele herói que até hoje é visto pela Marinha Brasileira como um criminoso, né? E, e eu E tudo que ele queria era um tratamento humano, né? Para os negros e pobres que estavam servindo a Marinha. Já agora, nessa sequência, eu queria que falasse um pouco da relação entre o fado, o samba e o fado. O fado e o samba. Que relação, podemos estabelecer qualquer relação entre os dois? Sim, existe. Ali, quando o samba. Eu não sendo um grande conhecedor do fado, eu acredito que os dois surgiram mais ou menos na mesma época, ali no início do século XX. E quando vou pesquisar sobre esses primeiros anos do samba, é muito comum se deparar com o fado acontecendo no Brasil. Existiu uma festa, por exemplo, uma das festas mais importantes do Rio de Janeiro, mais frequentadas, era a mais importante depois do Carnaval, só perdia para o Carnaval, que era a Festa da Penha. A Festa da Penha inicialmente era uma festa de portugueses, que acontecia perto da Igreja da Penha em outubro. E depois da abolição da escravatura, ela começou a ser muito frequentada por toda a população negra do Rio de Janeiro e começou a ser um lugar de muita música. Os sambistas iam para lá apresentar os sambas que iam ser lançados no carnaval seguinte. Era um ambiente de muita troca e onde estavam muitos portugueses também e onde se ouvia muito fado também ali. Ou seja, o fado e o samba conviveram no Rio de Janeiro de uma forma muito natural no início do século. E existe uma disputa ali historiográfica que eu não sei, não tenho conhecimento assim para dizer com certeza, mas faz algum sentido de que o fado, o fado como é conhecido hoje, ele não é que ele tenha vindo do Brasil, mas ele passou pelo Brasil
né? Ele passou pela mão de compositores brasileiros até tomar uma forma que que os estudiosos chamam de modinha, e todo o cancioneiro da modinha, como existe um A compositor modinha, o muito importante chorinho. da época, que é o Domingos Caldas Barbosa, que veio para Portugal, trouxe muito do repertório que ajudou a constituir a linguagem do fado moderno, né? E é até curioso, essa figura, que é uma figura importante nas origens do fado, é um brasileiro. Domingos Caldas Barbosa é um brasileiro, e por ser brasileiro e por ser mulato, sofreu ataques racistas violentíssimos do Bocage, que falava muito mal dele, tinha ali devia ter uns ciúmes também do talento daquele É muito brasileiro, né? talento. Mas o Domingos Caldas Barbosa ainda continua hoje a ser um clássico da música portuguesa. Pois é, veja só. Então, existe uma ligação ali, né, genética entre o fado e o samba. Tem uma raiz comum. Vamos piorar um pouco essa mistura, acrescentando aí o Alfredo Português, que aí era sambista. E era fadista. E aí como é que fica isso? Tanto existe essa ligação que existe essa figura de um fadista que vem para o Brasil e se torna sambista. Sambista. Que é o Alfredo Português. E a gente está falando aí das primeiras décadas. Você gravou, não é? Você gravou ele. Gravei o Como samba é que do Coragem. o que te levou a procurá-lo ou a encontrá-lo enfim, dar luz a ele novamente? Porque ele andava meio esquecido, né? Ele é uma figura muito pouco conhecida, porque assim, o Alfredo Português, ele era só letrista, ele não escrevia música. Então, todas as músicas dele são em parceria com algum sambista que fez a música e pediu a letra para ele. E tem uma outra coisa que também o prejudica um pouco, que ele criou basicamente a obra dele, compôs a obra dele num período em que era muito difícil ter acesso a gravações, né? Então, ele tem muitos sambas que ele escreveu para a Mangueira que a gente nem sequer conhece hoje porque ninguém gravou, porque nem tinham condições para ser gravados. Mas é uma figura fascinante. Primeiro, por ser português, né? Isso me interessa pessoalmente como um imigrante brasileiro em Portugal, porque ele é aquele espelho, né? Ele é o imigrante português no Brasil que descobriu o samba. E ele fez parcerias com grandes nomes do samba. Ele se relacionava e era muito respeitado por grandes nomes do samba, compositores negros ali da nata do samba, como o Cartola, o Geraldo Pereira, vários compositores ali da Fundação da Mangueira, que é das escolas de samba mais tradicionais. Ele fez parte da ala de compositores da Mangueira, e são pouquíssimos compositores estrangeiros que conseguem entrar na ala de compositores de uma escola de samba, que é uma coisa bem rígida. Raríssimo, assim. né? Raríssimo. E tinha um viés marxista, né? Também, quer dizer, de um certo lado, perseguido no Brasil e também em Portugal, né? E também em Portugal. Existe essa... Eu até hoje não consegui comprovar isso, mas existe uma suspeita, uma fofoca de que ele não... de que ele saiu, né, de Portugal e foi para o Brasil, porque ele sentiu ali, isso teria acontecido nos primeiros anos do Estado Novo em Portugal, e ele já sentiu ali, no final da década de 20, início da década de 30, que o regime ia se fechar e ele não se identificava com aquilo, achou que ia ser perseguido, pisou no Brasil e já não voltou mais. Eu nunca consegui comprovar, mas eu não me surpreenderia se Isto fosse é, o exatamente Brasil um refúgio para portugueses, foi isso assim. Foi. O Brasil um Não refúgio seria o para único portugueses. caso, né? Não eram imensos casos, fugiram à ditadura salazarista, e agora, de certo modo, o Brasil é um refúgio o Portugal é um refúgio para brasileiros que fugiram a este terrível período bolsonarista, não é? Sim, fugiram dessa destruição completa, né, do Brasil.
E que como vê, aconteceu nos últimos 6 anos. e como vê agora as relações entre Portugal e o Brasil? Como é que acha, como é que vê as relações, de modo geral, as relações culturais, musicais, etc., até relações políticas? E Lula poderá, a eleição de Lula e a tomada de posse a partir de janeiro, poderá melhorar essas relações que foram más, mesmo más, com Bolsonaro, não é? Basta dizer que o presidente português foi ao Brasil e Bolsonaro acabou por se recusar a recebê-lo, foi uma coisa, Isso que é horrível. uma vergonha, uma Sim, vergonha, uma Mas vergonha. mas aí o Bolsonaro foi uma vergonha nas relações internacionais como um todo, né? Não só com Portugal, é com todos. Não sei por que seria diferente com Portugal. Foi uma vergonha com os nossos vizinhos ali, com a Argentina, com a Colômbia, com o Chile. Por que seria diferente com Portugal? Ele é uma vergonha completa, né? E não tenho Para a dúvida. humanidade, né? É, com a humanidade toda. A gente fica com vergonha do caminho que a evolução tomou naquela família ali. É um negócio complicado. É daqueles seres que dá vergonha de ser humano, né? Só porque É existe verdade, um humano é verdade. dessa natureza. Mas Eu queria aproveitar e te pedir para falar para nós um pouquinho sobre a sua escolha de repertório. É sempre tão interessante, porque você pesquisa muito como que a música foi usada na resistência sempre, em diversos momentos da história. Eu queria saber por que como é que você embasa essa busca? é um desejo meu de fazer política e de levar assuntos de natureza política e social para dentro da música, porque assim isso consegue entrar na cabeça das pessoas por uma via um pouco mais apelativa, né? Mais sedutora. Eu faço isso com alguma consciência, mas isso acontece naturalmente, né? Porque tem muitos casos de movimentos, de situações que adotam músicas, né? Para se para serem representados, né? Ou para servirem ali de, de banda sonora para 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 movimentos mesmo e para ideais. Uma das coisas mais marcantes assim das minhas escolhas de repertório é a música que foi adotada pela guerrilha do Araguaia nos anos 70, que foi uma coisa assim que os compositores, o Paulo César Pinheiro e o Maurício Tapajós, não escreveram aquela música com essa intenção. Era simplesmente uma música contra o regime, era profundamente política a mensagem, mas não foi para nenhum movimento em específico, mas a música foi incorporada por um movimento e eu acho isso muito bonito. E tenho também como Você objetivo dá uma pessoal. palhinha para a gente, porque também foi pedida, eu me lembro que no momento causou imensa comoção, quando na época que o Lula, acho que foi preso, que o Chico Pinheiro vazou um áudio dele cantarolando essa música e pedindo para Ana Canhas É regravar. mesmo? Essa música, O Pesadelo? Eu não conhecia essa história. Pois é, isso foi um motivo assim de muita conversa, de muito. E aí até falaram, agora ele vai ser colocado fora da Globo, porque vazou um áudio de WhatsApp dele pedindo, ele cantarolando e pedindo para ser regravado, que era Porque um momento, né? essa música é muito forte e ela tem um verso. O, o, o verso dessa música que eu acho mais forte, mais impressionante, é um que diz: Olha o dia de ontem chegando. Né? E eu cantando essa música agora, né, de 2018 para cá, isso ganha, apesar da música ser de 72 ou 74, acho que 72, você vê que ela não envelheceu nada, né? Não, E o que a gente viu nos últimos anos foi realmente
um passado tenebroso, que não é nem o passado da ditadura militar, é um passado que vem mesmo desde a época colonial, da escravatura, toda essa carga de violência que a história do Brasil carrega. A gente acha que ela foi superada com a redemocratização, mas de repente ela volta, né? E é como se a gente como se a gente visse literalmente É o dia de verdade. ontem chegando, o dia de ontem se aproximando, e a gente não conseguindo ir para o futuro que a gente almeja, que a gente deseja, né? Essa música ela é a materialização desse medo, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem muito positiva, porque ela identifica que quem sente mais medo ainda que os oprimidos são os opressores, né? Estamos a chegar ao fim. Eu gostaria de dizer que vê com esperança o aprofundamento das relações entre Portugal e o Brasil e a chegada de Lula precisamente para construir essa esperança. Sim, com certeza. Eu estava dizendo isso. Eu acho que a chegada do Lula, sem dúvida nenhuma, vai reaproximar os dois países. As relações diplomáticas, institucionais vão, vão se reaproximar. Até porque, em essência, Brasil e Portugal sempre serão países muito próximos, né? Tão culturalmente muito próximos, por causa dessas coisas todas que a gente falou aqui. O samba, o fado, a nossa língua, a música brasileira. Eu gostaria muito que o Brasil pudesse receber e ter um pouco mais de proximidade com o que é produzido de música portuguesa aqui, com o que é produzido aqui, com o que foi produzido ao longo das últimas décadas de música portuguesa, que tem coisas interessantíssimas, muito pouco conhecidas no Brasil. Noto que os artistas portugueses têm muito interesse em desenvolver trabalhos no Brasil também, tem interesse em ser conhecidos pelo público brasileiro, é óbvio, é um continente, né? São Claro. 200 milhões de pessoas de público potencial, qualquer artista quer isso. Mas esse é um grande desafio que ainda eu acho que não está nem perto de ser conseguido, de fazer com que a relação seja mais bilateral, né? É que Culturalmente. o Brasil parece ainda não se ter apercebido que Portugal é a grande porta de entrada na Europa, e que está muito mais perto do Brasil do que a China, por exemplo, não é? Ou Claro, os Estados Unidos, claro. Mas Estados sabe Unidos da que América. muitos E que artistas... a Europa tem, no conjunto, quase 500 milhões de habitantes. E os Estados Unidos têm 300. Portanto, há se calhar, um interesse, não só económico, mas até pelas fortes relações fraternas entre Portugal e o Brasil, um interesse cultural no aprofundamento dessas ligações. Nós somos uma rádio, a Rádio Transforma, que pretende ser uma rádio das lusofonias, e a revista Em Comunidade, que é uma revista muito bonita que nós temos aqui atrás, publicamos, vamos publicar agora um próximo número em papel. Este é o primeiro número em papel que nós publicamos. A revista Em Comunidade é uma revista também que se reivindica das lusofonias e pretende aproximar Portugal e o Brasil em particular. De uma maneira geral, todos os povos que falam as várias línguas portuguesas, as várias línguas de raiz portuguesa, pretende aproximá-los, mas muito especialmente Portugal e o Brasil. Não é? Nós estamos aqui para isso e esperamos que agora com Lula, com a liberdade e com a fraternidade que Lula inspira e a confiança que Lula inspira aos portugueses. Lula é muito querido em Portugal. Viu como é que ele foi recebido aqui em Portugal pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro, por toda a gente aqui em Portugal. Ele é recebido com muito carinho, porque no fundo é o carinho que os portugueses sentem pelo Brasil. Sem dúvida, concordo contigo. Agora, seria muito interessante
que a gente terminasse o programa com essa música, se você permite, depois eu gostaria, se você... Sim, ela é curtinha. Uhum. Deixa eu só pegar a guitarra que está aqui do meu lado. Oba! Não estava preparado. Não, A guitarra não você está está... sempre preparado. Na verdade, eu estou. A guitarra é que talvez não esteja. Talvez ela não esteja preparada. A gente dá um desconto para ela. Não, mas até que ela está afinadinha. Então, Pesadelo, aquela música é assim. Quando um muro separa uma ponte, se a vingança encara o remorso, você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. Obrigado, muito obrigado. Genial. É muito emocionante. A gente volta mesmo, a gente vive um momento muito importante no mundo, né? E essa música é muito significativa desse momento. Queria agradecer você imensamente pela sua disponibilidade, por nos emprestar o seu talento, por abrilhantar o nosso programa. Queria convidá-lo até para outras vezes, quem sabe, alguns outros momentos. E quando você estiver também querendo, pode escrever para revistas, e vai ser muito bom para nós também. E queremos agradecer especialmente a vocês todos que nos seguem, que nos curtem, e pedimos que se assistiu, chegou até aqui, que se gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe, ajuda a gente a difundir esse projeto. Até o próximo programa Enfoque, pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade.